Bom dia para todos, a paz do Senhor Jesus. Nós hoje estamos fazendo nosso quinto comentário bíblico sobre o tema revestivo de toda a armadura de Deus, baseado no livro do apóstolo São Paulo, aos Efésios, capítulo 6 e o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Então, meus amados irmãos, nós já fizemos 4 comentários anteriores, né? O primeiro comentário, o primeiro dia foi uma introdução, né, sobre as armaduras de Deus. O segundo dia nós falamos sobre vestir, cingindo o lombo com a verdade, mostrando que todo homem e mulher que serve a Deus tem que falar a verdade, viver a verdade, não mentir, porque a mentira é do diabo e os que mentem não herdarão o reino de Deus. O segundo comentário, a gente falou vestido da couraça da justiça, mostrando que aqueles que temem a Deus devem ser homem e mulher da justiça, ter fome e sede de justiça. Jesus disse que aquele que tem fome e sede de justiça é dele o reino de Deus, né? E os injustos, São Paulo diz que não herdarão o reino de Deus. Por isso, se a gente diz que é cristão e a gente pratica injustiça contra pessoas, ou mesmo pratica injustiça contra o Estado, contra os governos, ou é uma pessoa que pratica maldade, injustiça não entra no reino de Deus. O outro ponto que nós entramos foi o terceiro ponto, falando sobre o Evangelho da Paz, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, né? Que mostra que as pessoas que pregam, que vivem, que creem em Cristo, ele tem que viver uma vida de paz, pregar o Evangelho da Paz e não da contenda, não da divisão, não do conflito, do confronto. Não pode ser contencioso, porque já disse o apóstolo São Paulo que os contenciosos, eles não entrarão no reino de Deus. E agora nós vamos trazer a parte, né, que diz que nós, tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo também era uma arma importante que os soldados usavam para se defender e também para atacar. Hoje a gente já sabe que há vários tipos de escudo, inclusive escudo grandíssimo que os policiais colocam na frente deles para se defender contra a multidão, e com ela eles empurram, né? Com esse escudo ele também empurra a multidão, se defende. Tomando sobretudo o escudo da fé. Por que sobretudo? Porque não existia nada do que a gente já disse anterior se não existe fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê e a prova daquelas que se não vê, porque por eles os antigos alcançaram bênção de Deus. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se a gente não está falando de uma crença, de um crer natural, quando o povo diz eu creio em Deus, creio no diabo, creio em tudo, iguala tudo na mesma fé, mas aí refere-se a uma fé especial que leva o homem, a mulher a ter um encontro com Deus. E por essa fé, ele agora começa a enfrentar Satanás, negar os desejos da carne, os prazeres materiais, que ele agora vive uma fé em Cristo. E essa fé em Cristo diz que ele deve ser santo, renunciar ao pecado e viver uma vida nova em Cristo. Então, por essa fé, Jesus mandou pregar o Evangelho, dizendo: ide pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Por essa fé, que o homem crê pela palavra de Deus, ele aceita a fé e ele passa a ter certeza de salvação, de vida eterna. Mas essa fé nossa é alvo de batalha, né? De batalha nos tribunais, de batalha na imprensa, de batalha das universidades, de batalha no meio pecaminoso, porque as pessoas procuram de toda maneira desconstruir a fé cristã, desconstruir a Bíblia, desconstruir o conjunto de coisas que nós cremos. Nós vemos lá no livro de Judas, versos 3, onde ele diz: tendo eu proposto escrever sobre a salvação comum, tive com muita urgência escrever para que vocês batalhem pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então nós sabemos que essa fé está em constante luta, as pessoas querendo tirar de nós, querendo tirar Jesus do coração, querendo tirar a Bíblia do nosso coração, dizendo que não há vida eterna, que não há salvação. Nós temos que batalhar por ela, defender ela, lembrando que essa palavra que o apóstolo São Paulo diz, que Judas diz, é como você esteja no mar, tem escapado do naufrágio, você esteja em cima de uma tábua
E várias pessoas querendo lhe derrubar dessa talvinha dentro do mar, né, para que você morra também. Então nós não vamos morrer com o mundo. A Bíblia diz que o mundo já jaz no maligno e que o mundo já está condenado, mas nós que temos fé, aguardamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. E essa fé nos leva a ser fiel a Deus diante das enfermidades graves, diante das grandes perdas, perdas familiares, da perda de bens material, da perda de riquezas, da perda de saúde, da perda da família, se houver separação conjugal, filhos andar por caminhos errados, ou pais andar por caminho errado, os filhos têm que permanecer firmes, lembrando que essa fé é pessoal. A Bíblia diz que naquele dia, estando dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado, estando dois no moinho, um será tomado e o outro será deixado, estando dois no campo, um será tomado e o outro deixado. Isso quer dizer que essa fé é individual. Então, somente os que têm fé, somente os que creem em Cristo, somente os que permanecem. O apóstolo São Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essa fé deve ser guardada até o dia da volta de Jesus ou o dia da nossa chamada para a eternidade. Está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Amém? Que Deus nos abençoe, irmão, que nós possamos guardar a fé e que nada venha a tirar a nossa fé. Que o Senhor vos abençoe.